compartilhar com vocês esses momentos, né? Fazer um bate-papo sobre o Evangelho, essa troca de energias que a gente tem, que a gente recebe quando vem numa casa espírita, né? A gente sempre diz que toda casa espírita, todo templo religioso é um hospital de almas, no qual nós recebemos as boas energias dos espíritos que estão, quando nós entramos, verificando quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos problemas e colocando sobre nós energias magnéticas que contribuem para a nossa cura física, mental e espiritual, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma parábola bem interessante de Jesus, que é a parábola dos talentos, né? Eu vejo que tem bastante gente talentosa aqui, então vai ser fácil falar sobre a parábola dos talentos, né? Vocês acompanham da leitura que essa parábola é uma parábola bem interessante, né? Porque ela conta que um senhor de amplos recursos, de muitos recursos, um senhor de muitas posses, saiu em viagem. E antes de viajar, ele delegou aos seus servidores algumas tarefas. Conta a parábola, Jesus conta na parábola que ele deu 5 talentos para um dos seus servidores, 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro. E ele viajou, foi cuidar da sua vida. Quando ele voltou, ele fez uma espécie de uma prestação de contas, né? Quem é funcionário público, quem, né, viaja pela empresa, sabe que tem que fazer prestação de contas do que fez com os recursos recebidos. E assim foi feita a prestação de contas. O que tinha recebido 5, trabalhou, multiplicou, ganhou mais 5, devolveu o dobro, devolveu 10. O que recebeu 2, trabalhou, multiplicou, conseguiu mais 2, devolveu 4. E o que tinha recebeu 1, ele ficou com medo do chefe. O chefe era meio exigente, meio duro, né? Ele fez o quê? Com medo, ele enterrou o talento. Quando voltou, ele devolveu o mesmo talento que ele havia recebido. Ele disse que ele havia ficado com medo. E o chefe ficou bravo, falou: olha, chamou de servo mau e preguiçoso. E se você tivesse levado esse meu dinheiro, esse meu talento para os banqueiros, eles foram multiplicados e devolveram os recursos com juros, né? Então essa parábola é bem interessante porque a gente começa a fazer a seguinte análise. Talento, às vezes a gente pode pensar que é uma moeda, né? Eu mesmo, lá atrás, quando eu fiz essa parábola, eu pensava que fosse uma moeda, né? Mas o talento é uma unidade de medida, uma unidade de peso. Na época de Jesus, o talento, tinha 2 tipos de talento. Tinha o talento menor, que eram 30 quilos de ouro ou prata, e o talento maior, que eram 30 ou 60 quilos de ouro. 60 quilos de ouro, né? E aí a gente começa a pensar o seguinte: quando Jesus falou dos talentos, não foi à toa. Ele escolheu algo que era muito valioso. Imagina 30 quilos de prata, 30 quilos de ouro, né? O que recebeu 5 talentos, 5 vezes 30, 150. 150 quilos de prata ou de ouro. Era muita coisa. Contam os historiadores que 1 talento equivalia a 18 anos de salário de um soldado romano. Ou seja, era muita coisa. Então Jesus já traz o talento para mostrar: olha, o talento é algo muito valioso. Essas pessoas que estão recebendo os talentos, que no fundo somos nós, recebem algo muito valioso, que é esse talento. Outro significado é que, pelo talento ser uma unidade de peso, uma unidade de medida, ele pode representar também o peso da responsabilidade das incumbências que nós recebemos da vida. Então nós recebemos tantos talentos: a saúde que a gente tem que cuidar, o nosso corpo, a família é um talento maravilhoso que a gente recebe, tanto aqueles que cuidam de nós, os nossos pais, quanto aqueles que daí nós temos que cuidar, que são os nossos filhos. Ou quando termina o ciclo, a gente volta e tem que cuidar novamente dos pais que cuidaram da gente, né? O emprego, o trabalho que nos dá o sustento material. Então são tantos os talentos que a gente recebe que nós temos que estar atentos, e representa uma grande responsabilidade. Então o talento representa também o peso da responsabilidade que nós temos nas nossas vidas. E a gente começa a pensar um pouquinho sobre essa questão dos talentos, né? O que são os talentos? Então, são tantos os talentos que a gente tem na vida, por exemplo, a inteligência. Tem um pesquisador americano, que é o Howard Gardner, que ele disseminou um termo, que é da área de educação ou da área de psicologia, é o termo múltiplas inteligências. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas algumas pesquisas mostram que parece que existem mais inteligências do que o QI, né? O QI não é o que indica, né? O QI é aquele coeficiente de inteligência, que é a capacidade de lógica matemática e de comunicação linguística.
Só que os pesquisadores descobriram que existem, por exemplo, inteligência corporal, a inteligência interpessoal, que é a capacidade de relacionarmos, a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de você olhar para dentro de si, né? Inteligência visual, artística. Então, tem vários tipos de inteligência diferentes. Ou seja, olha quantos talentos diferentes a gente tem na vida. Quando você olha um grande jogador de futebol, um dançarino, um atleta, ele tem uma inteligência física, uma inteligência corporal, que é inteligência também, que é um talento que ele recebeu da vida. Existe o talento, por exemplo, do empresário, né? O empresário que muitas vezes é tão criticado, às vezes tem uma visão de que o empresário ele explora as pessoas. Mas, por outro lado, o empresário ele gera empregos, ele garante sustento de muitas pessoas. Quantas famílias são sustentadas pelo salário do trabalhador das várias empresas que existem no nosso mundo? Então, o trabalho do empresário é uma pessoa talentosa, ele mobiliza os recursos do progresso, da inteligência, do poder, para gerar o sustento de tanta gente. E as mulheres? Acho que as mulheres são as mais talentosas de todas, né? Então, como exemplo, aquelas que são mães, aquelas que estão à frente da gestão de um lar, trabalham fora e ainda são mães, companheiras, psicólogas dos filhos, gestoras da economia da casa, né? Então, quantos talentos que a mulher vem para poder desenvolver a sua incumbência na sua vida, né? Então, são várias as ideias que a gente pode ter sobre essa questão dos talentos. Só que o talento ele vai além disso. A gente pode pensar, por exemplo, a vida, estar encarnado é um talento que a gente recebe. Então, esse Senhor das terras, Senhor das posses, ele deu os talentos para aqueles servidores, né? Isso significa que quando nós recebemos o nosso corpo físico, é um belo de um talento de ouro, né? Se a gente falou que tinha talento de prata e talento de ouro. O corpo físico é um talento de ouro que a gente recebe para podermos passar a nossa encarnação, viver experiências e desenvolver o nosso espírito, né? E quando a gente pensa no nosso processo de encarnação, nós temos um processo que é a programação reencarnatória. Então, nós estamos aqui, vivendo a nossa vida na Terra, aí chega o nosso mentor e fala assim, você vai ter que desencarnar. Por mais que as coisas estejam difíceis na Terra, a gente reclama, fala, mas eu não quero, eu quero ficar aqui. A gente quer ficar sempre mais um pouquinho, né? Mas chega um momento a gente desencarna e vamos para o plano espiritual. No plano espiritual, nós vamos continuar utilizando os nossos talentos, trabalhando, estudando, aprendendo, vivendo experiências. Chega o momento de voltar. Esse momento de voltar, de reencarnar, não é como fazer a conexão do Wi-Fi, né? Então conecta no Wi-Fi e pronto, o espírito conectou no corpo. É todo um processo a programação reencarnatória. Existem espíritos dedicados a esse processo, espíritos geneticistas, que vão verificar qual a nossa necessidade genética de ter propensão para ter saúde em determinadas áreas, ou ter talvez algum tipo de doença para a educação do nosso espírito. Existem espíritos que vão nos ajudar na programação de qual país é melhor para nós encarnarmos. E a gente, quando estamos lá no plano espiritual, a gente fala assim, eu quero encarnar na Suíça. Vai falar, não, você vai encarnar no Brasil, a gente vem para o Brasil, né? Nós estamos no plano espiritual, você fala, eu quero encarnar numa família rica. Não, você vai encarnar numa família onde você vai passar por dificuldades materiais que vão contribuir para o aprendizado do seu espírito. Então é o processo da programação reencarnatória. Então, quando a gente pensa nesse processo todo, nós valorizamos muito o fato de nós estarmos aqui reencarnados, né? Olha que quanta gente envolvida nesse trabalho para que nós possamos estar aqui. Então nós temos que dar muito valor para esse nosso corpo físico, né? Para o nosso espírito, para a nossa mente, para a nossa família, para todos os recursos que são mobilizados para o nosso processo de educação, né? Quando nós reencarnamos, nós recebemos um pai e uma mãe que nos acolhem, e muitos de nós às vezes temos dificuldades de relacionamento com os pais, mas foram eles que fizeram esse esforço de colaborar para nos trazer aqui na Terra, para que nós vivemos essa experiência. Então nós temos que valorizar muito esse talento que a gente tem, que são os nossos pais, que às vezes nós não valorizamos, né? Então são algumas reflexões para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão.
Tem um texto da Federação Espírita Brasileira, que ele fala também sobre os talentos, ele faz uma comparação interessante. Diz assim, talvez, uma hipótese, né? A gente poderia pensar assim, um recebeu 5 talentos, o outro 2, o outro 1. O que recebeu os 5 talentos é aquele que tem grandes missões. Então, aquele que já está preparado para desempenhar grandes missões na vida. Liderar grupos, né? Em no trabalho do bem, orientar as almas. Então, seria esse que recebeu os 5 talentos. O que recebeu 2 talentos é aquele que não está preparado ainda para liderar grandes grupos. Né? Mas ele já está pronto para poder tentar desenvolver o seu talento no seu âmbito familiar, ou talvez na empresa onde ele trabalha, em pequenos grupos. Seria esse que recebeu os 2 talentos. E o que recebeu um talento representa aqueles de nós que ainda somos egoístas e olhamos muito para o nosso próprio umbigo. Ou seja, nós estamos ainda tentando desenvolver os valores do nosso espírito, tentando controlar a nossa raiva, a nossa agressividade, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Tentarmos, como diz Jesus, perdoar 70 vezes 7 vezes, sermos mansos e pacíficos, amar os nossos inimigos. Né? Olha quantos desafios que a gente tem. Né? Então seriam alguns exemplos de talentos que as pessoas têm para ser desenvolvidos. Né? E eu não sei vocês, mas eu me enxergo muito como esse que tem um talento. Né? Porque quando a gente escutamos essas histórias, a gente pensa assim, minha sogra é assim, então meu cunhado é assim, mas vamos pensar, pelo contrário, nós temos essas limitações, e nós somos esse que recebeu um talento e estamos lutando para desenvolver, né? Para que nós não caímos na armadilha da vaidade, do orgulho, acharmos que já somos servidores prontos, mas nós estamos ainda em formação, em construção das nossas vidas. Né? Muito bem. E esses servidores que viajaram e receberam os talentos, tem uma história muito bonita no livro Boa Nova, do escritor Gilberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, que é vamos dizer assim, uma adaptação da parábola dos talentos, onde ele conta de uma outra forma para nos trazer um significado um pouquinho diferente sobre essa parábola dos talentos. Então, como é que se dá essa história? Ele conta a mesma história dos talentos, só que diz assim, o que recebeu os 5 talentos foi assim. Imagina Jesus entregando os talentos, dizendo assim, toma contigo, né, esses tesouros da alegria e da prosperidade. E ele fala quais são os 5 talentos que ele vai dar para o seu servidor. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Então olha o que ele deu. A saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. E ele pede para que ele multiplique esses talentos onde quer que ele vá. Para o segundo servidor, ele diz que ele deu 2 preciosidades, que são a inteligência e o poder. Olha que interessante. Para o primeiro ele deu a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Para o segundo ele deu 2 talentos, que são a inteligência e o poder. Aí vem o terceiro. O terceiro a gente se enxerga muitas vezes nesse personagem. O terceiro recebeu como talento a dor. Quando Jesus diz, aposta-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende esta lâmpada em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos teus semelhantes. E a gente pode pensar, né? Mas como a dor pode ser um talento, né? Aí os mais experientes, né? Vou falar os mais experientes, lembro do Jerônimo Mendonça. Né? Quem procurar na internet, se tiver curiosidade, procure no YouTube palestras do Jerônimo Mendonça. Ele foi um grande comunicador espírita. Onde ele passava, ele contava piada, era bem-humorado, fazia todo mundo rir, deixava todo mundo com alto astral. Só que ele tinha uma característica. Ele não tinha movimentos do pescoço para baixo, ele era tetraplégico, ele vivia numa maca. Então ele contava com a ajuda dos amigos que o traziam, por exemplo, no palco, colocavam o Jerônimo numa maca e deitado, sem conseguir movimentar o corpo do pescoço para baixo, ele fazia as suas palestras, contava piada e alegrava todo mundo.
Ele tinha ainda uma angina, que é uma dor no coração. Ele tinha que, de tempos em tempos, colocar um saco de areia em cima do peito para aquela pressão diminuir a dor que ele tinha. Então, quantas dificuldades que ele tinha e o que ele fez com a dor das suas limitações físicas? Ele transformou essa dor em iluminação para si mesmo e para o outro. Ou seja, talvez nós não estejamos no ponto ainda de agir como Jerônimo Mendonça, mas será que nós não passamos por dores da doença, a dor de perder um ente querido, a dor de dificuldades no trabalho? Né? E como é que nós utilizamos essa dor? Será que nós utilizamos essa dor para nos desesperarmos e nos revoltarmos? Ou nós utilizamos essa dor para aprender alguma coisa? Então eu gosto sempre de pensar assim, quando vem a dor, quando vem a dificuldade, quando vem o desafio, eu pergunto, o que a vida está querendo me ensinar? Porque eu posso pensar assim, a vida está querendo me castigar. E a gente sabe que o Espiritismo diz que não existe castigo. Existe apenas situações que a vida proporciona para a educação do nosso espírito. Né? Então a gente tem que pensar dessa forma, porque se nós pensarmos com desespero, com revolta, nós temos dificuldade de enxergar a solução para os nossos problemas. Quando nós pensamos de forma calma, de forma serena, aceitamos a dor funciona como nessa parábola, como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. Porque vai apontar o caminho que você não deve seguir e o caminho que você deve começar a estabelecer mudanças na sua vida. Então, olha que interessante, né? Como muda a perspectiva, como a gente pode pensar que a dor é realmente algo que pode dar o significado da nossa vida. Inclusive, existem... O cristão e o espírito muitas vezes são mal interpretados. Tem gente que diz assim, nossa, o cristão adora sofrer, o cristão adora pendurar Jesus na cruz. Ou o espírito adora falar de sofrimento, adora falar de dor. Mas não é isso. É que, na verdade, nós estamos começando a entender o papel da dor. Que a dor tem esse papel educativo para o nosso espírito. Então, a gente não pensa como punição, não pensamos com revolta, com desespero, mas como uma forma de nós, uma mola propulsora para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E aí, nessa história, né, do livro Boa Nova, vem o momento da prestação de contas. E olha que interessante, como é que eles multiplicaram os seus talentos? Então veio quem recebeu os 5 talentos. Disse assim, bom mestre, me destes 5 e devolvo em dobro. Então ele recebeu 5 e devolveu 10. Respeitando a saúde, adquiriu tempo. Espalhando a riqueza, consegui a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, garanti a ordem. Olha que interessante, como quando nós multiplicamos as virtudes, a vida nos devolve mais coisas boas ainda. Por exemplo, quando ele diz, respeitando a saúde, adquirir o tempo. Quando nós respeitamos o nosso corpo físico, nos alimentamos corretamente, evitamos os abusos, fazemos atividade física, o que acontece? Nós vivemos mais tempo. Ou pelo menos vivemos com mais qualidade de vida. A gente ouve muito falar, de Divaldo Franco, ele fala muito que ele recebeu ao longo da vida algumas moratórias. O que é moratória? Moratória é quando você estica o prazo de pagamento da dívida, né? Tá certo, Osmar? Certo. Osmar ou Osmar? Osmar. Osmar, desculpa. Então, Osmar está contando as suas aventuras, né? Sua vida, né? No mercado financeiro. Então, o Divaldo Franco ele recebeu essa moratória, algumas moratórias, ou seja, o seu tempo de vida foi ampliado. Era para ele ter desencarnado antes, mas graças ao seu trabalho no bem, ele recebeu esse prazo a mais para poder trabalhar. Então, que coisa boa. Então, já fica a dica aí para quem quiser viver um pouquinho mais, faça o trabalho do bem, que os espíritos vão apostar em você. Vão falar, não, essa pessoa merece um tempinho a mais aí para poder continuar fazendo esse trabalho belíssimo. Então, é interessante essa visão. O segundo, ele respondeu o seguinte para o seu mestre, que elevando a inteligência, ele obteve o trabalho e submetendo o poder, atraiu o progresso. Então seria, por exemplo, aquela situação que a gente estava comentando do empresário, que movimentando a inteligência e o poder, gera empregos, a subsistência das famílias, o progresso, né? Tem um grande amigo nosso que ele dizia que bom que nós podemos espiar as nossas dificuldades da vida com anestesia. A gente fala que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas hoje é mais fácil espiar
nossas dificuldades com a anestesia, com a vacina, com os medicamentos, com o Uber, com o iFood, com o WhatsApp, né? A gente brinca. Mas olha, nós temos aí a comunicação na ponta dos dedos, acesso a palestras, a livros, cursos, né? Tantos recursos que nós temos graças ao progresso da ciência e da tecnologia. Jesus dizia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando que nós temos que também dar conta do nosso corpo físico. E não tem nada de errado em nós procurarmos o progresso, buscarmos o conforto. O próprio Espiritismo diz que a vida é de incessante progresso, né? Então a gente tem que pensar sempre dessa forma. Aí vem o terceiro, né? Que eu me imagino no lugar dele aqui, né? Que recebeu a dor. Chegou revoltado, já chegou chutando tudo, né? Ele diz assim, Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Né? Já chega brigando com o mestre. Sei que és duro e exigente, e experimentando enorme dificuldade para aumentar a carga que me puseste nos ombros, e temendo-te o juízo, escondi o talento na terra e devolvo agora em tuas mãos. Ele diz assim, esta dádiva, a dor, é um fardo difícil de carregar, constitui-se desagradável recordação por onde passei, estorvou meus desejos e de modo algum desejarei possuí-la outra vez. Né? Então ele não aceita a bênção que ele havia recebido, que era a dificuldade que o ajudaria a seguir o caminho correto. Tem aquela parábola, aquela história dos 10 leprosos, que Jesus cura os 10 leprosos, né? Só que só um volta para agradecer. E Jesus fala, mas só esse estrangeiro veio me agradecer. Onde estão os outros 9? Né? Para mostrar que esse homem foi agraciado por um talento e ele agradeceu. Então nós temos que ter essa gratidão pela vida. Gratidão pelo que acontece nas nossas vidas. Eu mesmo, a gente fala do talento da dor, né? Eu recebi um talento da dorzinha pequena, né? Comparado a tantas outras dores, né? Faz uns 2 anos que eu estou fazendo tratamento para doença de Parkinson. Por isso que às vezes tem que dar uma paradinha, tem que ir com calma aqui, né? Mas aí vem a doença e ensina pra gente tanta coisa, né? A humildade, mostrar que nós não somos melhores do que ninguém, nos ajudar a trabalhar a questão do orgulho. Então a dor tem um papel muito importante nas nossas vidas. E aí eu vou contar uma outra história para a gente caminhar já para encerrar aqui a nossa fala de hoje, que é uma outra adaptação da história da parábola dos talentos por conta do Rubem Alves. Quem é da área de educação deve saber que, lembrar do Rubem Alves, que foi um grande educador, ele desencarnou faz uns 2, 3 anos. E o Rubem Alves é um grande contador de histórias. Ele contava histórias para todas as pessoas. Ele era presbiteriano, mas as histórias dele tocavam no coração de todo mundo. De espíritas, de católicos, de evangélicos, de ateus. Ele falava muitas vezes dos ateus com muito carinho, né? Dando exemplos às vezes de pessoas que não têm uma religião, mas às vezes têm um comportamento mais humano do que pessoas que são religiosas. Então, o Rubem Alves conta várias histórias interessantes. E ele faz, mais uma vez, uma outra adaptação da parábola dos talentos, muito bonita, para a gente entender um pouquinho também, de uma outra forma, os talentos que a gente recebe da vida. E ele faz uma comparação dos talentos com jardins. Em vez do Senhor dos talentos, ele fala do Senhor dos jardins. Então, o Senhor havia plantado muitos jardins e ele distribuía esses jardins para que seus servos cuidassem. Então, a história é mais ou menos assim. Havia um homem muito rico, possuidor de vastas propriedades, que era apaixonado por jardins. Os jardins ocupavam seu pensamento o tempo todo, e ele repetia sem cessar: o mundo inteiro ainda deverá transformar-se em um jardim. O mundo inteiro deverá ser belo, perfumado e pacífico. O mundo inteiro ainda se transformará num lugar de felicidade. Quando eu li esse pedacinho, eu pensei assim, nossa, será que o Rubem Alves é espírita? Porque ele está falando do mundo de regeneração, né? A gente fala muito, nós estamos transitando de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E para que o mundo possa ser regenerado, é preciso que nós
sejamos regenerados. Se nós queremos paz nesse mundo, é preciso que nós cultivemos a paz. Se nós queremos amor entre todos os povos, nós precisamos começar a cultivar esse amor. Então, Romeus começa falando desse mundo belo que a gente aguarda com tanto amor, com tanto carinho, né? E de uma forma ou de outra, o mundo já é muito belo, quando nós sabemos aproveitar. As suas terras eram uma sucessão sem fim de jardins. Jardins japoneses, ingleses, italianos, jardins de ervas, jardins franceses. Dava muito trabalho cuidar de todos os jardins, mas valia a pena pela alegria. O verde das folhas, o colorido das flores, as variadas simetrias das plantas, os pássaros, as borboletas, os insetos, as fontes, as frutas, o perfume. Sozinho, ele não daria conta. Por isso, anunciou que precisava de jardineiros. Muitos se apresentaram e foram empregados. Aconteceu que ele precisou fazer uma longa viagem. Iria a uma terra longínqua, comprar mais terras e plantar mais jardins. É interessante, né? Aqui é Deus criando sem cessar. A gente lembra quando Jesus diz: eu trabalho e meu Pai também trabalha até hoje. Isso aparece no Evangelho de Jesus. Mostrando que Deus está criando o tempo todo. Quem acompanhou aí no mês passado, nas últimas semanas, no noticiário, talvez tenha visto um telescópio que a NASA lançou, que é o James Webb. Esse telescópio, ele captou imagens de planetas, estrelas, galáxias, nebulosas, com uma definição e uma qualidade que até hoje não tinha sido possível. E as nebulosas, que são aquelas nuvens de poeira de gás estelar, são chamados de berçários de estrelas, porque ali, pela aglutinação, pela agregação da matéria dos gases, formam-se os astros, formam-se planetas, formam-se estrelas, e depois vão se unir, formando sistemas solares e assim por diante. Então, quando você vê uma foto daquela, procure na internet, telescópio James Webb, veja as fotos. E nessas fotos tão belíssimas, você vai conseguir enxergar ali a criação de Deus. Deus criando sem cessar. Que é algo maravilhoso que o Espiritismo veio nos trazer, que é a visão de que o mundo, a vida, existe em abundância em todo o universo. Né? Seria um desperdício haver vida somente no nosso planeta, com trilhões de planetas e estrelas ao redor do nosso mundo. E aí, quando vem o Evangelho segundo o Espiritismo explicar a frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai, e o Espiritismo tem uma visão ousada, que é mostrar que esses mundos são os outros planetas. E nós enxergamos que existe vida em todo esse universo. Então é Deus, cultivando novos jardins no nosso universo. Mas ele continua dizendo que ele chamou 3 dos jardineiros que ele contratara. Chamou 3 e diz-lhes: vou viajar, ficarei muito tempo longe, e quero que vocês cuidem de 3 dos meus jardins. Os outros já providenciei quem cuide deles. E aí ele começa a enumerar: a você, Paulo, eu entrego o cuidado do jardim japonês. Cuide bem das cerejeiras, veja que as carpas estejam bem alimentadas. A você, Hermógenes, entrego o cuidado do jardim inglês, com toda a sua exuberância de flores espalhadas pelas rochas. E a você, Boanerges, terceiro, né? Entrego o cuidado do jardim mineiro, com romãs, hortelãs e jasmins. Ditas essas palavras, o senhor dos jardins partiu. Paulo ficou muito feliz e pôs-se a cuidar do jardim japonês. Hermógenes ficou muito feliz e pôs-se a cuidar do jardim inglês. Mas Boanerges não era jardineiro. Mentira ao oferecer-se ao emprego. Quando ele viu o jardim mineiro, disse: cuidar de jardins não é comigo, é muito trabalho. Trancou então o jardim com cadeado e abandonou. Passados muitos dias, voltou o senhor, ansioso por ver os jardins. Fazia prestação de contas, né? Paulo, feliz, mostrou-lhe o jardim japonês. Estava muito mais bonito do que o receberam. Ele multiplicou os talentos, cuidando do jardim e tornando o jardim ainda mais belo. O senhor dos jardins ficou muito feliz e sorriu. O segundo, Hermógenes, mostrou-lhe o jardim inglês, exuberante de flores e cores. O senhor dos jardins ficou muito feliz e sorriu. E foi a vez do terceiro, Boanerges. E não havia forma de enganar.
Ah, Senhor, preciso confessar, não sou o jardineiro. Os jardins dão-me medo. Tenho medo das plantas, dos espinhos, das lagartas, das aranhas. As minhas mãos são delicadas, não são próprias para mexer na terra, essa coisa suja. Mas o que me assusta mesmo é o fato das plantas estarem sempre a transformar-se. Crescem, florescem, perdem as folhas. Cuidar delas é uma trabalheira sem fim. Se estivesse em meu poder, todas as plantas e flores seriam de plástico. Olha a visão dele. E a terra estaria coberta com cimento, pedras e cerâmica. As pedras dão-me tranquilidade. Elas não se mexem, ficam onde são colocadas. Como é fácil lavar com esguichos e vassoura, assim eu não cuidei de jardim, mas tranquei-o com um cadeado, para que os vagabundos não invadissem. E aí o Senhor vem agora fazer a sua consideração, dizendo: esse jardim está perdido, deverá ser todo refeito. Paulo, Hermógenes, vocês vão ficar encarregados de cuidar desse jardim. Quem já tinha jardins, ficará com mais jardins. E aí ele encerra dizendo: quanto a você, Boanerges, respeite o seu desejo. Não gosta de jardins, vai ficar sem jardins. Gosta de pedras? Pois de hoje em diante vai partir pedras da minha pedreira. Então é uma história bem bonitinha, é bem simples, mas que de uma outra forma, contra de outra forma, traz um entendimento do que seria cuidar de coisas, de pessoas, receber incumbências da vida. Então a vida coloca diante de nós uma família de que nós temos que tomar conta, coloca diante da nossa vida um emprego, né, uma profissão que nós acolhemos e nós seguimos, e nós temos também, né, cumprir as nossas responsabilidades. Essa parábola, então, ela fala de receber os talentos, de nós olharmos para dentro de nós e fazermos a seguinte reflexão: que talentos a vida nos deu? E como diz o ditado, não há ninguém que seja tão pobre que não tenha o que dar, nem tão rico que não tenha o que receber. Ou seja, todos nós temos talentos. A gente pode pensar: não, mas eu não tenho talento nenhum. Às vezes o seu talento pode ser ouvir. Hoje em dia existe uma carência tão grande de pessoas que saibam ouvir, sem criticar, sem julgar. Às vezes tudo que a pessoa precisa é poder falar, né? Colocar para fora o que ela está sentindo, ter um ombro amigo, ter um ouvido. Depois que a pessoa falou, colocou tudo para fora, aí você pode dar um conselho, né? Mas deixa a pessoa falar, deixa ela colocar para fora o que ela está sentindo. Então é o talento de ouvir, por exemplo. Outro talento muito necessário hoje em dia é o talento da paz, né? Esse ano, que é um ano de eleição, a gente tem que tomar um cuidado, porque outro dia um amigo meu falando, ele brigou com o pai porque ele acredita no lado A, o pai acredita no lado B, e ele brigou com o pai e falou: ainda bem que eu briguei com meu pai, porque agora eu não preciso conversar com ele até o fim do ano. Então, olha que triste uma situação como essa, né? Nós temos famílias se desfazendo, amizades sendo desfeitas por divergência política, divergência religiosa, porque talvez uma pessoa ache que a posição sexual do outro é uma posição inadequada. E quem somos nós para julgarmos? É interessante quando a gente assiste aquela entrevista do Chico Xavier do Pinga Fogo, né? Da TV Tupi, uma entrevista dada pelo Chico Xavier na década de 70. Pergunta ao Chico Xavier, né, o que ele acha da questão do homossexualismo. E ele dá uma resposta ousada para aquela década de 70. Né? Talvez até hoje seja uma resposta ousada. Ele diz: no futuro seria preciso catalogar novas orientações sexuais. Quem quiser procurar no Pinga Fogo pode dar uma olhada. Significa o seguinte: um grande talento que nós estamos carecendo na nossa humanidade é a tolerância. Tolerância com aquele que tem diferença de pensamento com a gente. Seja em sexo, em raça, esporte até. Quantas pessoas brigam por causa de questões ligadas ao esporte, porque um torce para o time A, outro torce para o time B. Né? Então que nós possamos olhar para dentro de nós, pensar quais são os talentos que a vida colocou diante de nós e multiplicar esses talentos. Uma vez perguntaram para o Chico o que ele mais tinha medo na vida dele. Ele disse que ele mais tinha medo era de chegar no plano espiritual, desencarnar, chegar no plano espiritual e ver que ele não tinha feito o suficiente, que ele não tinha trabalhado o suficiente. O Chico, hein? Imagina a gente. Então nós estamos aqui para valorizar os talentos que a vida colocou nas nossas mãos
E se for possível, o melhor de tudo, multiplicar esses talentos, multiplicar o amor, multiplicar a paz, multiplicar o perdão, mostrando através do exemplo esses valores do Espírito, esses valores do Espírito mortal, do nosso Espírito mortal. Então, gente, é isso que eu tinha para a gente conversar um pouquinho, né? Fazer essa lembrança, não só para vocês, mas primeiro para mim mesmo, né? De que todos nós temos talentos adormecidos. E o que nós estamos fazendo desses talentos? Eu acho que o mundo, falando de novo no mundo de regeneração, no mundo de mais paz, no mundo de mais amor, quanto mais nós trabalharmos para construir essa paz e esse amor, mais rápido nosso mundo vai evoluir. Então que nós possamos pensar na urgência de multiplicarmos os talentos para tornar o nosso mundo um lugar melhor. Então eu agradeço a vocês o talento de ter a paciência de me ouvir e que Deus abençoe a todos. Obrigado.